Quem nunca abriu um pote de geleia no meio do inverno e sentiu aquele gostinho de verão, né? Pois é, como isso é possível? Hoje, a gente vai desvendar a ciência por trás da arte de conservar alimentos. É uma tradição que já tem muito tempo, mas que é movida por uma ciência, olha, fascinante. Vamos começar! Olhar para uma despensa cheia de potes coloridos de conservas feitas em casa é uma imagem linda, que parece até um pequeno milagre. Mas como isso funciona? Como é que dá para capturar os sabores mais vibrantes do auge de uma estação e guardar para apreciar meses depois? Como é que o gosto daquele morango perfeito do verão pode aparecer no meio do inverno? A resposta para isso, na verdade, não tem nada de mágica. É pura ciência. Preservar alimentos é, no fundo, uma batalha estratégica em escala microscópica. E como em qualquer batalha, para a gente poder vencer, a primeira coisa é conhecer bem o inimigo. Então vamos lá. A gente precisa primeiro entender o que faz a comida estragar. É uma verdadeira guerra invisível acontecendo todo dia aí mesmo na cozinha de casa. Os grandes responsáveis por estragar a comida são os micro-organismos. Pensa só, bactérias, leveduras, bolores, eles estão por toda parte. No ar que a gente respira, na água, na casca daquela fruta fresquinha. O problema não são eles existirem, mas sim quando eles encontram as condições perfeitas, sabe? Aí eles começam a festa. E o resultado dessa festa é o que a gente chama de comida estragada. E do que é que eles precisam para se multiplicar? Bom, basicamente o que todo ser vivo precisa. Eles precisam de umidade, ou seja, água, uma temperatura agradável, nem muito quente nem muito fria, um ambiente que não seja muito ácido, comida, que é o próprio alimento em si, e para muitos deles, oxigênio. Quando esses 5 fatores se juntam, a festa dos micróbios começa para valer. E esse processo de deterioração segue um roteiro bem previsível. Primeiro, vem a contaminação inicial. Depois, eles têm uma fase de adaptação para se acostumarem com o novo ambiente. E aí, vem a multiplicação exponencial. É nesse ponto que a coisa desanda de vez. Logo depois, a gente começa a notar as mudanças. O cheiro fica estranho, a cor muda, a textura também. E por fim, a deterioração total, que é quando o alimento não pode mais ser consumido. Mas calma. A boa notícia é que a gente tem um verdadeiro arsenal de técnicas científicas para interromper esse processo. E a lógica é simples. Cada método de conservação vai atacar um ou mais daqueles 5 pontos fracos dos micróbios. A primeira e mais poderosa arma é o calor. Temperaturas acima de 60 graus Celsius são fatais para eles. O calor simplesmente destrói as células dos micróbios e também desativa as enzimas, que são tipo as ferramentas que eles usam para estragar a comida. É um ataque direto, certeiro e muito, muito eficaz. O famoso banho-maria é um exemplo clássico disso. O calor da água fervendo pasteuriza o que está dentro do pote, ou seja, mata os micro-organismos prejudiciais. E tem mais, o calor também ajuda a criar aquele vácuo que sela a tampa com força e segurança. Nossa segunda arma, acidez. Isso aqui é super importante para a segurança. A grande maioria das bactérias perigosas, inclusive a que causa o botulismo, simplesmente não sobrevive num ambiente muito ácido com um pH abaixo de 4,5. Então, aumentar a acidez de um alimento é como criar um campo de força protetor ao redor dele. E nossos grandes aliados nessa missão são o limão e o vinagre. Eles não estão ali só pelo sabor, não, hein? A função principal deles é baixar o pH, deixar o ambiente dentro do pote totalmente inóspito para a vida da maioria desses vilões microscópicos. Agora uma tática muito engenhosa, a osmose. Quando a gente coloca muito açúcar ou muito sal, acontece um fenômeno que puxa a água para fora das células dos micróbios. Basicamente, eles morrem de sede. É um truque de física e química super poderoso. O exemplo mais delicioso disso, a geleia. Uma concentração de açúcar ali, entre 60% e 65%, é a chave da segurança. O açúcar não serve só para adoçar. Ele é a principal barreira de defesa que garante que a geleia possa ser guardada por meses. E o nosso quarto princípio é sufocar o inimigo. Muitos desses micro-organismos são o que a gente chama de aeróbicos, ou seja, eles precisam de oxigênio para viver. Se a gente tira o ar do pote, pronto, eles simplesmente não conseguem se multiplicar. E isso pode ser feito de jeitos diferentes. Tem um método moderno, com uma seladora a vácuo, e tem um método tradicional, super simples, como cobrir o alimento com uma camada de azeite. Ambas as técnicas criam uma barreira eficaz contra o oxigênio. Ok, já conhecemos as armas. Mas antes de partir para a luta, a gente precisa preparar o campo de batalha. E olha, tem um passo aqui que é absolutamente inegociável. Não dá para pular. A ideia é muito simples, mas é a mais importante de todas. Higiene e segurança são a base de tudo.
Se o ambiente, os utensílios, os potes, se tudo não estiver impecavelmente limpo, a batalha já começa perdida. É por isso que a esterilização é tão crucial. Ela elimina qualquer micróbio que já esteja nos potes e nas tampas, garantindo que o alimento comece essa jornada num ambiente totalmente limpo, do zero. E o bom é que tem vários jeitos fáceis de fazer isso em casa. Dá para esterilizar no forno, na lava-louças, no ciclo mais quente, com água fervente, o método mais clássico, e até no micro-ondas. Mas atenção, no micro-ondas, só o vidro, tá? A tampa de metal, de jeito nenhum. Beleza. Agora vamos juntar todas essas peças, porque o grande segredo da conservação, a mais segura e eficaz de todas, não é usar só uma dessas armas, é combinar várias delas ao mesmo tempo. É a chamada abordagem de múltiplas barreiras. Pensa na geleia de morango. Ela combina o calor do cozimento, a concentração altíssima de açúcar, a acidez do limão e a remoção de oxigênio na selagem. São 4 defesas. O picles usa o calor, a acidez do vinagre e a falta de oxigênio. Essa combinação é a chave para a segurança e a durabilidade. Então o ponto central é este. Quando se entende o porquê por trás de cada passo de uma receita, o processo deixa de ser só seguir regras. Torna-se muito mais intuitivo e seguro. Esse conhecimento dá confiança para poder experimentar, adaptar e criar com segurança. A ciência não limita a criatividade. Pelo contrário, ela liberta, porque transforma uma simples receita num mapa confiável para o sucesso. E com esse mapa em mãos, a aventura na cozinha ganha outro nível. Entender esses princípios não é só sobre regras, é sobre abrir um mundo de possibilidades. Agora que a ciência está clara, a pergunta que fica é: qual sabor vai ser o primeiro a ser guardado num potinho